Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, hoje o Brasil acordou com notícia bomba em todos os jornais. O ex-ministro de Bolsonaro, ex-ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro e companhia foram presos hoje. Lembrando também que foi preso hoje pela Polícia Federal o pastor Gilmar Santos, presidente de uma das convenções da Assembleia de Deus, aquele que pedia propina em ouro, pedia propina em 40 mil, 50 mil para prefeitos, e aquele que tinha foto também em Bíblia junto com o ex-ministro de Bolsonaro. O negócio tá fervendo, a bomba de hoje é a prisão dos pastores bolsonaristas, que coloca em xeque esse blá 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 de Jair Bolsonaro de continuar afirmando que no governo meu não há corrupção. Olha, senhoras e senhores, vamos ler essa notícia agora, prestem atenção. Tá no G1, UOL, Estadão, todos os jornais estão dando a notícia aqui. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, dia 22, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Ele é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência pelo suposto envolvimento em um esquema de liberação de verbas do MEC. E ainda a Polícia Federal está investigando uma outra situação, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nas mãos do seu Ciro Nogueira. Essa turma estava fazendo tudo achando que a hora deles não ia chegar. Eles estavam pensando que ia roubar, ia fazer, ia descumprir, ia blasfemar inclusive da Bíblia e a coisa ia ficar preta. A mão do Senhor está pesando, como diz o Malafaia. A TV Globo apurou que pastores Gilmar Santos e Arilton Moura também são alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira. Eles são investigados por atuar informalmente junto a prefeitos para a liberação de recursos do Ministério da Educação. Em áudio divulgado em março, o ex-ministro de Bolsonaro, preso hoje, afirmou que Jair Bolsonaro pediu a ele que os municípios indicados pelos pastores recebessem prioridade na liberação de recursos. Prefeitos disseram em depoimento que os pastores de Bolsonaro exigiam propina para a liberação destas verbas. Uma fonte da Polícia Federal em São Paulo disse à TV Tribuna que Milton Ribeiro foi preso em Santos e que ele vai ser levado pela Polícia Federal para a superintendência da PF em Brasília. Segundo o porteiro do prédio que ele mora, o ex-ministro foi preso por volta das 7 da manhã. Aliás, foi levado por volta das 7 da manhã. A Polícia Federal acordou o ministro lá dizendo: olha, ministro, tem um assunto para dar. Você lembra do Bolsonaro? Aquele que disse que colocava a cabeça no fogo pelo senhor? Pois é, esse daí já mudou de ideia, porque hoje acordou dizendo ele que resolve os problemas dele. Até a última atualização desta reportagem ainda não havia informação da prisão do pastor Santos e Moura. Já em outras reportagens dizem que o pastor Gilmar Santos também foi preso, minha gente. Olha que coisa! Só para lembrar, foto em Bíblia, debandada no INEP, fala sobre crianças com deficiência, homofobia, a polêmicas do ex-ministro de Bolsonaro aqui antes de ser preso. Ministro da Educação no governo do presidente Jair Bolsonaro, de julho de 2020 a março de 2022, Milton Ribeiro acumulou polêmicas que vão da foto em Bíblia à interferência no Enem durante a sua administração. A gente sabe que alguns diretores do INEP pediram a conta porque estava havendo uma interferência direta nas provas do Enem, queriam mudar questões, levavam inclusive a prova do Enem para o Bolsonaro e os filhos analisarem, verem o que ia ou não ia cair. Veja que disparate. Veja que absurdo é este governo Bolsonaro.
Ele deixou o cargo uma semana após a divulgação de um áudio no qual diz liberar verbas e fazer prioridade para os pastores a pedido de Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, em meio à operação batizada de Acesso Pago, que investiga a atuação dos 2 pastores suspeitos de montar um gabinete paralelo. Olha, gente, polêmicas são várias, né? Tem a foto na Bíblia, que eles pediam para prefeitos, inclusive, bancar a Bíblia. Você tem uma ideia. Tudo em nome de Jesus, tudo em nome de Deus, ladruagem, pedido de propina, corrupção, tráfico de influência. E aí o pastor tinha lá uma gráfica, ligado a uma gráfica, ele pedia a propina e dizia, não, você compra as Bíblias aqui, tantas mil Bíblias, 10 mil Bíblias, 50 mil Bíblias, a preço tal, e aí ainda saía a Bíblia com a foto dele, da família dele e do ministro do Bolsonaro. Ribeiro disse em post no Twitter que descobriu no final de outubro de 2021 que os livros estavam sendo distribuídos em eventos sem sua autorização, ele disse. Mas veja, tem também a chamada debandada no INEP, denúncia de tentativa de interferência no Enem, foi a desmontagem total, denúncia, enfim, vocês lembram do que ocorreu. Nomeação criticadas e crise na CAPES. Em abril de 2021, já durante a gestão de Ribeiro no Ministério da Educação, Cláudia Menzani Queda de Toledo foi nomeada para coordenar a coordenação de aperfeiçoamento e pessoa de nível superior. A decisão foi criticada porque a reitora teve um curso de pós-graduação com recomendação de descredenciamento pela própria CAPES em 2017 por não ter atingido nota mínima para continuar em funcionamento. Além disso, nós tivemos também universidade para poucos, que o Milton Ribeiro disse, olha, as universidades não são realmente para... Ele quis dizer, não são para pobre, né? A universidade é para rico. Além de ter falado asneiras da criança com deficiência, ele disse que as crianças com deficiência atrapalhavam os outros normais, né, que ficavam atrasados por conta dele. Imagina uma mãe ouvindo uma coisa dessa. Gay vem de famílias desajustadas. Ele disse que os gays normalmente vêm de famílias desajustadas ou de mãe solteira. Vocês lembram? Muito parecido com o que o Bolsonaro dizia e com o que o Mourão falava. Enfim, esses escândalos, além disso, tinha a parte da corrupção, a parte da propina, dinheiro liberado para prefeituras assim, escolhidas a dedo, prefeituras essas aliadas de Bolsonaro, aliadas de Arthur Lira, aliadas de Ciro Nogueira, somente aquilo que o Bolsonaro queria. Lembrando que o próprio pastor da Assembleia de Deus, que eu espero que uma hora ou outra seja preso, assim como eu espero também que o seu Malafaia seja preso, é que dentro da Assembleia de Deus, aquele próprio pastor, o velhinho lá, chamando os seus filhos que são deputados, chamando a deputaiada toda lá para dentro e dizendo, olha, o prefeito quiser verba, tem que vir por intermédio do pastor da Assembleia de Deus. Mas, meu Deus do céu, não foi para isso que a igreja foi chamada. Não foi para isso que a igreja foi chamada, para intermediar verba pública, para intermediar dinheiro público para a prefeitura, para fazer esse tráfico de influência. Ô pastor, não foi para isso. Agora, olha só, a igreja evangélica tendo que passar esse vexame, essa vergonha, por causa de certos picaretas que ficam dentro da igreja. Ora pastor, ora político, não se decide. Ou segue a Deus, ou segue ao diabo. Ou é Mamon, ou não é. Ou é o Deus verdadeiro. Ou é Baal, ou é Deus. Escolhei a quem servais. A administração pública, a política, tem que ter pessoas voltadas à política. Mas a gente sabe que grande parte da política é podre. E aí esses pastores que deveriam estar na igreja dando exemplo, ensinando a caridade, o amor ao próximo, a honestidade, entram nesse meio para serem sujos como os outros já estão sujos lá, demonstrando que a sujeira já começa aqui do lado de fora, com dízimos e ofertas e pedidos assim exorbitantes, com falas que Deus vai te ajudar se você der oferta. Sempre fui contra essa teologia da prosperidade que perverte os ensinos de Jesus Cristo. Olha, gente, preso Milton Ribeiro disse que cumpria ordens de Bolsonaro. Agora, veja a fala de Bolsonaro hoje, olha o que ele disse.
Ele responde pelos atos dele, diz Bolsonaro sobre ordem de prisão contra seu ex-ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa quarta-feira, questionado sobre a ordem de prisão contra seu ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que o ex-ministro é quem deve responder por eventuais irregularidades no MEC. Ele disse: isso aqui, quem tem prisão é Polícia Federal. Se tem prisão é Polícia Federal. É sinal de que a Polícia Federal está agindo. Ele responde pelos atos dele aí. Peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tiver algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF. Não interfere não. Não interfere não. Ele diz, porque isso aí vem respingar em mim, obviamente. Ele afirmou, Bolsonaro, em entrevista à rádio Itatiaia. Olha, a gente sabe que o Bolsonaro, ele faz as mexidas dele quando lhe interessa. A Polícia Federal, o Bolsonaro trocou 22 policiais federais, agentes federais, entre esses 20 delegados da Polícia Federal, que entre eles superintendentes da Polícia Federal, ou que estavam envolvidos na investigação de seus filhos, ou que estavam envolvidos na investigação dos ataques à democracia, ou que estavam envolvidos, no caso, lá da madeireira do Ricardo Salles. Todo mundo sabe disso. Isso é uma balela Bolsonaro dizer que não interfere na Polícia Federal. Tanto interfere que o próprio Moro saiu do Ministério da Justiça por conta que ele interferia tanto. O Moro, não é, ali meio inimigo político dele, amigo meio inimigo, fez aquela lambança toda e acabou pegando o chute na bunda. Vocês lembram daquela interferência na Polícia Federal sobre o caso da Marielle, da investigação do porteiro lá? Quem não está lembrado de toda essa mirabolante troca que o Bolsonaro faz, inclusive mexendo lá dentro da Polícia Federal e no Rio de Janeiro? A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta manhã, não é? Para prender Ribeiro. Quando Bolsonaro deu a declaração, a polícia já tinha mandado contra Ribeiro, mas ainda não havia confirmação de que a prisão havia sido efetivada. A Polícia Federal está cumprindo o mandato de um juiz federal, e parabéns ao juiz, que aí a turma do Bolsonaro estava achando assim, porque estavam roubando na cara dura e ninguém fazia nada. Aí você tem denúncias de corrupção da vacina. Até agora ninguém foi preso. Você tem denúncias de corrupção dentro do Ministério da Educação. Era pastor, era o próprio Ribeiro, tráfico de influência, pedindo propina daqui e dali. Veio um monte de prefeito dizer que tinha sido extorquido e tal. Aí não acontecia nada. Espera que como é que o pessoal diz assim? A tua batata estava assando. A tua batata estava assando. Agora espero que a Polícia Federal vá fundo nisso. O Bolsonaro agora sofre um revés enorme com essa prisão. Ele que batia no peito, que dizia que, colocava a mão no fogo pelo Milton Ribeiro, mas agora parece que a mão queimou, a cabeça queimou. E esse jogar todinho. Prisão de Milton Ribeiro atinge base de apoio e desmonta estratégias eleitorais de Bolsonaro. A prisão do ex-ministro Ribeiro, nesta quarta-feira, dia 22, tem potencial para desmontar uma das principais estratégias eleitorais de Bolsonaro, o discurso de que não há corrupção. Esse papo de que não há corrupção no governo Bolsonaro só é acreditado pelos fanáticos bolsonaristas, aqueles mais ferrenhos. Todo mundo sabe que a própria família Bolsonaro já tem prática de corrupção de muito tempo. Ainda não foi presa porque é protegida e blindada pelo próprio presidente. Vide aí o Ministério Público do Rio de Janeiro, que investigava o Flávio Bolsonaro, que investigava o Carluxo, tudo parece que paralisou. Eles tiveram até um sucesso no Supremo Tribunal Federal. Os bolsonaristas deveriam aplaudir o Supremo Tribunal Federal, porque foi uma espécie de blindador da família Bolsonaro, inclusive a STJ anulando investigações do Ministério Público contra o Flavinho, que era amigo do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, que recebia dinheiro, que o Queiroz recebia dinheiro na conta dele para bancar despesa de Flávio. Enfim, gente,
A gente sabe que a família Bolsonaro não é exemplo de honestidade no Brasil. Quem quer acreditar nisso é porque quer acreditar por amor, sabe? Por amor, por devoção, por adoração ao Bolsonaro. Essa família vem de longe, de longa data. São tão afoitos pela política, tão loucos pela grana, que enriqueceram na política. Qual é o trabalho de Bolsonaro? A carteira de trabalho do seu Carluxo é o quê? O que está nela? Não é? Eu fui professor durante muito tempo, durante muitos anos. Eu queria que a carteira do Carluxo tivesse algum trabalho, desses moços tivesse algum trabalho. Tem não. Na avaliação de fontes ouvidas pelo blog do G1, a linha de defesa pública vai ser repetir que Ribeiro não estava mais no governo e que se houve ilícito foi um voo solo. A ideia de tirar Milton Ribeiro da pasta era exatamente isolar o problema. A gente sabe que o Bolsonaro não queria dar conta de Ribeiro, dizia que ele cumpria ordens dele, o próprio Milton Ribeiro disse em áudio que o que fazia era só receber ordens do próprio Bolsonaro. A gente sabe que o que o Bolsonaro fazia era uma espécie de toma lá da cá, era uma compra de votos. Ele liberava verbas para os pastores, para os amigos dos pastores, e os pastores iam nas suas igrejas falar que o Bolsonaro era de Deus e conseguir votos dos fiéis. Repito, a igreja está sendo usada como massa de manobra para reeleger o corrupto Jair Bolsonaro. É um sincretismo político corrupto com a igreja. Cuidado, a Bíblia fala, sai dela, povo meu. Nenhuma ligação há entre igreja e política. Se está tendo essa ligação, fuja dela. Olha, gente, outra notícia aqui. Lula abre 17 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no segundo turno, diz Poder Data. Olha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou a vantagem sobre Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno da disputa presidencial. De acordo com a pesquisa Poder Data, divulgada hoje, nesta quarta-feira, dia 22, Lula possui 52% das intenções de votos contra 35% de Jair Bolsonaro, uma diferença de 17 pontos percentuais. Segundo o levantamento feito por telefone, essa é a primeira vez em 4 meses em que a diferença entre o pré-candidato cresceu fora da margem de erro. No levantamento anterior, realizado entre os dias 13 e 15 de fevereiro, Lula registrava 50% da preferência, enquanto Bolsonaro 35%. Agora, Lula aumentou mais 2 pontos. A diferença caiu por apenas 9 pontos percentuais. No início de junho, a distância chegou a 10 pontos e agora foi para 17 pontos. Nova notícia. Líderes dos caminhoneiros criticam o auxílio de R$400 de Bolsonaro e dizem que Bolsonaro é da esmola e é um deboche. Representantes dos caminhoneiros não reagiram bem à proposta de um novo auxílio de 400 mensais para autônomos, medida decidida ontem, 21, pelo governo de Jair Bolsonaro, com as lideranças no Congresso Nacional. O auxílio caminhoneiro seria incluído na proposta de emenda à Constituição em discussão no Senado realizada para tentar reduzir o preço dos combustíveis. Olha, gente, todas essas tentativas de reduzir o preço do combustível, quando ele já aumenta, é uma vulgaridade, é uma falta de planejamento, uma falta de coragem, uma falta de realidade. Bolsonaro precisa falar a verdade para o caminhoneiro e falar a verdade para a população brasileira. Ele não tem coragem de abaixar o preço porque não tem coragem como presidente, é frouxo diante dos bilionários que têm as ações na Petrobras. Esses mesmos bilionários são amigos dele, do Paulo Guedes. Isso dava para ser resolvido somente com a mudança na tal da PPI, que é a política de preço, de paridade de preço internacional, que foi feita pelo Temer numa canetada. Ele, se quisesse, enfrentaria esses amigos bilionários e daria a canetada, mas não faz porque sabe lá porque ele não consegue enfrentar essa turma, aí fica querendo encontrar auxílio dali, coisa daqui, para mascarar o preço que não vai parar de aumentar. Bolsonaro sabe disso e fica inventando a tal da CPI para dizer que a culpa é da empresa Petrobras, da qual ele administra, o governo dele administra. A Petrobras é administrada por uma comissão, por um presidente indicado por ele, por uma comissão indicada a 70% por ele. Então, ele falar isso, ele sabe muito bem quem é que está lá.
Os minoritários, que são os empresários que têm essas ações na Petrobras e os empresários internacionais é que fazem o preço aumentar. Por quê? Porque está incluído aí os valores internacionais e os ganhos. Então a Petrobras parte recebe esta grana dentro do governo e parte dele vai, uns 20% vai para os acionistas. O Bolsonaro sabe disso, engana a população, engana o caminhoneiro, não tem coragem de enfrentar, ou é frouxo, ou é incapaz, ou realmente é isso tudo que a gente sempre viu, não é? É um irresponsável, uma pessoa realmente que não foi feita para administrar. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Inscreva-se nesse canal, compartilhe o vídeo. A gente volta à noite. Tchau, pessoal. Grande abraço.